Gravando. Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do TIT, do dia 17 de novembro de 2022. Agradeço a presença de todos. Peço, por favor, que mantenham os microfones no mudo enquanto não estiverem falando, para evitar ruídos e microfonia. E também alerto que essa sessão está sendo gravada e a gravação ficará disponível no YouTube e no canal do TIT. Nós vamos pela ordem da pauta, priorizando os pedidos de sustentação oral e pedidos de preferência. Eu começo formalmente a sessão aqui verificando o quórum de presença dos integrantes da Câmara no EPAT. Falta apenas a confirmação do Dr. Ítalo e do Dr. Rui. Então, todos confirmaram presença, estão presentes além de mim, Dr. João Marcelo, Dr. Ítalo e Dr. Rui, que hoje está substituindo o Dr. João Carlos Silag, além da doutora Aline da representação fiscal. Então, eu dou início formal à sessão. Então, o primeiro processo da pauta, com pedido de sustentação oral, é o auto de infração 4076898, do autuado Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Limitada, recurso misto de relatoria do Dr. Ítalo, com pedido de sustentação oral pelo Dr. Daniel Lacasa Maia, que já se encontra aqui presente. Bom dia, Dr. Daniel. Eu passo a palavra, então, ao relator, Dr. Ítalo, para a leitura do relatório, e depois a gente parte para a sustentação oral. Por favor, Dr. Ítalo. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Aqui trata-se um recurso misto, né? Há recurso de ofício, há recurso ordinário, em uma acusação única de deixar de pagar o ICMS na qualidade de substituto tributário por emissão de notas fiscais eletrônicas sem destaque do ICMS devido. Aqui, brevemente contextualizando, a indústria Natura à luz da legislação, substituta tributária, e conforme premissa acusatória, em 22 de setembro de 2014, esse estabelecimento autuado, foi incluído no regime especial TAL, um regime especial de 2012, para transferir de estabelecimento fabricante para distribuidor do mesmo grupo a responsabilidade pela retenção e apuração do ICMS-ST, devido nas saídas subsequentes de mercadoria. Ou seja, havia um regime especial para que a Natura Distribuidora, outra empresa do grupo, que era destinatária das mercadorias remetidas pela autuado, assumisse como substituta tributária, e esse regime existia desde 2012. Ocorre que só em setembro de 2014, a autuada indústria foi averbada nesse regime especial. Ocorre que durante esse período, entre o período da autuação, até setembro de 2014, a autuada se comportou como se estivesse averbada no regime especial, ou seja, se comportando como substituída tributária. Essa é a premissa acusatória e é sobre esse ponto específico que se desenvolve toda a discussão aqui. Acho que é o suficiente, presidente. Obrigado, doutor Ítalo. Passo a palavra, então, para o doutor Daniel, para a sustentação oral. Senhor presidente, muito bom dia, senhor relator, demais integrantes dessa sexta Câmara, senhor representante fiscal. Senhor presidente, senhor relator, o relatório toca o núcleo vamos dizer, da acusação fiscal, mas antes de entrar vamos dizer assim, nas alegações de direito,
Gostaria de contextualizar e, obviamente, caso os senhores tenham alguma dúvida, eu ficaria à disposição. Então, o que é que nós tínhamos aqui no período específico de março de 2013 a 21/9/2014, né, que é o período autuado? O Grupo Natura, composto por uma empresa industrial, a Natura Indústria e Comércio, que é autuada, né, um estabelecimento autuado, e tinha a Natura Cosméticos, que é a empresa comercial atacadista distribuidora. O que é que ocorreu? Foi firmado um regime especial nos termos da legislação, do artigo 264 do regulamento, em que foi deslocado, né, o contribuinte, o responsável pela substituição tributária do ICMS, e esse é um dado importante, a substituição tributária de toda a cadeia econômica, que vai desde o industrial até o revendedor dos produtos Natura. Os senhores devem conhecer aquele modelo de venda porta a porta, né? São muitas vezes pessoas físicas, né? Autônomos. Então, toda a cadeia de ICMS, que a legislação prevê a incidência na etapa da indústria, foi deslocado para um regime especial para a distribuidora, a Natura Cosméticos. E este regime especial foi firmado, naquele primeiro momento, constando no documento um estabelecimento da Natura Indústria como dispensado da retenção, né? Um estabelecimento que não é o autuado. O que ocorre? Foi pedido posteriormente que fosse averbado este segundo estabelecimento, que é o estabelecimento autuado, para que fizesse sentido a aplicação da regra do deslocamento, né? Até porque, do ponto de vista prático, seria impossível operacionalizar o regime especial se nós tivéssemos parte dos produtos remetidos por um estabelecimento sujeitos ao regime especial e outra parte não. Nós estamos tratando aqui de milhares, milhões de pequenos itens que são comercializados todos os dias. Esse regime especial, o aditamento foi deferido, né? A administração tributária concordou e entendeu que era o adequado, né? Só que não concordou com a convalidação da situação passada ao entendimento de que não havia sido feito o pedido expressamente à época. Então, a autuação fiscal é a seguinte: como esse estabelecimento não constava formalmente do regime especial, ele deveria pagar o ICMS-ST, e aquele ICMS-ST que foi pago na etapa seguinte deveria ser objeto de um pedido de restituição. Esta é a acusação fiscal e esse é o tema que nós temos aqui em discussão. Portanto, o mesmo imposto da cadeia, a Secretaria de Fazenda reconhece que poderia ter sido pago pela etapa seguinte, mas quer o pagamento pela indústria para que a etapa seguinte restitua o pagamento feito. Foi apresentada a defesa e nós já tivemos aqui, senhores julgadores, 3 diligências determinadas, né? Três oportunidades foi determinada a diligência. Eu vou concentrar aqui, senhor presidente, e esse é um dado importante, no que foi determinado na primeira diligência, né? Que foi ainda o julgamento que foi conduzido pela segunda Câmara. Se os senhores tiverem a oportunidade de consultar a deliberação da Câmara, está muito claro ali na parte final, e obviamente isso não vincula os senhores, mas a condução que foi dada naquele momento, a votação por unanimidade, era para que fosse feita uma diligência para que se verificasse se todo o imposto ou todo o ICMS liquidado pela etapa seguinte, pela Natura Cosméticos, por qualquer das suas modalidades, créditos, enfim, era suficiente para liquidar o imposto que está sendo exigido da autuada, né? Em síntese, o que a Câmara havia deliberado, então, né? Que não faria sentido a exigência tal como colocada se o imposto teria sido recolhido. Então, a diligência tinha por objeto verificar se o imposto foi integralmente pago. Ocorre, essa diligência foi determinada ainda em fevereiro de 2017. Nós tivemos indas e vindas, remessa para a delegacia que se entendeu incompetente, segunda remessa, enfim. Última etapa da diligência. A fiscalização intima a Natura para que ela ofereça os documentos e elementos que suportariam a alegação dela de que
o imposto exigido da indústria já teria sido recolhido pela distribuidora. A Natura, então, se manifesta, reitera o que já havia apresentado, porque já na sua defesa foi apresentado um laudo da PricewaterhouseCoopers, né, na defesa, né? E agora, para atender a intimação de diligência, ela apresenta um novo estudo, que é um estudo mais robusto, um estudo muito detalhado da Ernst Young, né, que trabalha com todas as premissas do que poderia ter acontecido com duas metodologias e demonstra, né, que foi recolhido pela Natura distribuidora imposto em montante muito superior, o total de valores liquidados ao que está sendo exigido. Pelas duas metodologias adotadas, né, conforme o critério seja um critério global mais conservador, nós temos, num caso, 80 milhões de reais a maior recolhido, em outro caso, 62 milhões de reais. A manifestação, então, o processo vai para o relatório de diligência e a fiscalização entende que o auto de infração estava correto e que ela não teria como implementar a diligência realizada pelo prazo que havia passado, alega, inclusive, uma questão de decadência, enfim, e não refuta a conclusão dos dois laudos técnicos apresentados pela Natura. Então, esse aqui, senhores jogadores, é o primeiro ponto que a Natura traz como tese. Está provado nos autos, né, documentalmente, por dois laudos, que o imposto recolhido pela etapa seguinte, Natura Cosméticos, envolvendo as duas unidades na Natura Indústria, inclusive autuada, foi, inclusive, em valor superior ao que está sendo exigido. Então, esse é o primeiro fundamento de defesa, que não há ICMS-ST a ser exigido aqui, porque é um imposto devido por toda a cadeia, ainda que recolhido na etapa seguinte, o foi em valor superior ao exigido. Esse é, portanto, o fundamento, eu diria, de ordem material. Não há crédito tributário a ser exigido aqui. O segundo ponto, senhores julgadores, e aí diz respeito à própria interpretação do regime especial, e a Natura reconhece que não constava do documento do regime especial essa unidade filial, né? Mas a Natura aqui traz e invoca o próprio artigo 264 do regulamento, e nos parece que ele é muito claro no sentido de que não há uma exigência na legislação de que constem nominalmente todos os remetentes das mercadorias que ficam dispensadas da retenção. O que comanda o modelo de regime especial é o detentor do regime, que era a Natura Cosméticos. Então, isso não há dúvida, a Natura Cosméticos era detentora do regime para que toda a incidência do ICMS-ST fosse deslocada para a sua etapa. E nesse sentido, senhores julgadores, e eu aqui peço vênia, faço referência a um parecer jurídico robusto, né, que foi juntado aos autos, é um parecer do professor Carlos Alessandro, folhas 7390 até 7443, em que ele examina essa questão do regime especial, né? A Natura tomou esse cuidado. E o que é que ficou claro, né, das alegações da Natura e do próprio parecer? A Secretaria de Fazenda, objetivamente, queria este modelo, né, de deslocamento, tanto é que, posteriormente, averbou esse estabelecimento. Era do interesse da administração tributária, inclusive para controle das operações, né? Portanto, a conduta da autuada, ela foi praticada, embora sem que constasse nominalmente no regime, de acordo com o interesse da própria administração tributária, né? Os objetivos do regime especial foram atendidos pela conduta da autuada. Aliás, como demonstrado, o imposto foi recolhido, inclusive, em valor superior. Portanto, o fato de não ter constado formalmente aquele estabelecimento do regime especial não impede que os efeitos do que foi querido pela administração tributária e consensado com a Natura sejam reconhecidos aqui. O regime especial foi implementado no interesse da Natura, do Grupo Natura, e da administração tributária. Isso, inclusive, facilitaria a fiscalização, uma vez que apenas um sujeito da cadeia econômica estava obrigado a recolher o imposto e, portanto, facilitaria os controles da administração tributária. Do ponto de vista da gestão tributária, da administração tributária, o que aconteceu não causou nenhum problema erário e, a rigor, implicou recolhimento de imposto em valor superior. Ainda sobre o regime especial, senhores julgadores, e esse é um outro dado bastante relevante, que é também tratado no parecer,
pressupõe-se do regime especial que as partes ajam de acordo com a boa-fé, né? E o que se quer com o regime especial. O que ocorreu nesse caso, e pedindo todas as vezes respeitosamente, só foi objeto de autuação a Natura Industrial e não se considerou a validação das operações anteriores, porque a Natura Industrial detinha algumas centenas de milhares de reais de créditos. E a administração tributária, então, lavrando esse auto de infração, queria que a Natura consumisse os seus saldos credores para liquidar o auto e pedisse o ressarcimento do imposto pela Natura Distribuidora. Isso está documentado na defesa, né? Porque tão logo lavrado o auto, os pedidos de ressarcimento foram indeferidos com a alegação de que existia um débito. É claro que esta não é a questão de fundo, mas mostra, né, que o objetivo real aqui não era, né, proteger a administração tributária de uma aplicação indevida do regime especial. O regime especial, embora sem constar nominalmente a Natura, ele foi aplicado no interesse da Natura e no interesse da administração tributária. E, por fim, senhores julgadores, sem me estender muito, né, a defesa ela é bastante longa, mas não deixa de mencionar diversos precedentes, seja do Tribunal de Justiça de São Paulo, do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Supremo Tribunal Federal, reconhecendo que pela própria possibilidade de cobrança como responsabilidade supletiva de um agente da etapa econômica, caso esse responsável por tributário venha promover o adimplemento do tributo, não pode ser formalizada a exigência fiscal. Então, aqui, ainda que se entendesse que o imposto pudesse ser exigido da indústria, da autuada, o fato de ter havido o pagamento na etapa seguinte por aquele que pode ser chamado a responder como um responsável supletivo, impede a exigência que configuraria uma cobrança em duplicidade. Nós temos aqui precedentes tratando de diversas matérias, de ISS, de contribuições providenciárias, de tributos diversos, em que o que a jurisprudência deixa claro é que, havendo o pagamento por um agente da etapa econômica, não é lícito que se exija uma segunda vez de outra etapa da cadeia econômica. Então, nesse sentido, senhores julgadores, eu peço o provimento do recurso no mérito e, obviamente, eu fico à disposição dos senhores para quaisquer esclarecimentos. Muito obrigado. Obrigado, doutor Daniel, pela sustentação oral. Retorno a palavra, então, ao relator, doutor Ítalo. Obrigado, presidente. Agradeço ao doutor Daniel pela clareza e vou direto à leitura do voto. Há aqui recurso de ofício e digo que o julgador acolhe em decisão fundamentada, ele julgou parcialmente procedente esse item, né, reduzindo o crédito tributário para excluir algumas operações de devolução. E digo que não há controvérsia a ser dirimida, ao passo que o próprio autor do feito, por oportunidade de manifestação, dispôs que, quanto às devoluções não consideradas, assiste razão a defendente. A representação fiscal concluiu suscitamente que era pelo não provimento do recurso de ofício, então concluiu que no ponto há de se manter a decisão a qual pelos próprios fundamentos, por inexistir elementos probantes que infirmem minimamente as conclusões do julgador de piso nesse sentido. Diante do exposto, eu conheci e desprovi o recurso de ofício. Passo então ao recurso ordinário. Preliminarmente, a recorrente defende nulidade da decisão recorrida, concluindo que alguns dos argumentos defendidos por ela, manejados por ela, foram ignorados pela decisão recorrida. Digo eu sem razão a recorrente. A decisão recorrida, concorde-se ou não, encontra-se suficientemente motivada, expondo com clareza o livre convencimento motivado do julgador, a qual que frise preocupou-se em relatar demoradamente o caso em concreto, transitar por todos os argumentos adotados e fundamentar seu entendimento. No ponto, anote que a impugnação é longa, né, restando inexigível que o jogador transite por todo e qualquer capítulo defensivo, que ao final deságua em uma mesma conclusão. O que importa ao final e ao cabo é que a decisão, compreendendo perfeitamente a celeuma, decidiu-a fundamentadamente, não havendo qualquer indício de nulidade. De preliminar, defende a nulidade do auto de infração por vício de motivação, desvio de finalidade e ofensa ao princípio da impessoalidade, concluindo que a única efetiva motivação foi impedir a legítima fruição de créditos acumulados pela recorrente.
Digo eu, sem razão recorrente, o lançamento fiscal está bem posto, suficientemente motivado e satisfatoriamente comprovado, não se identificando ofensa aos princípios contraditórios, ampla defesa, devido processo legal, motivação e impessoalidade. O relatório circunstanciado é detalhado, estabelecendo firmemente a premissa acusatória, explicitando os elementos de fato e prova que conduziram o FR às suas conclusões. Assim, havendo elementos que faticamente e juridicamente sustentem o lançamento de ofício, ainda que meritoriamente dele se discorde, não haveremos cogitar a defendida ofensa ao princípio da motivação. A alegação de que a fiscalização se utilizou de instrumento legal para praticar uma conduta ilegal é afirmação hipotética, não sendo possível comprová-la apenas à luz das provas e fatos trazidos à baila. Repita-se, pois não há ofensa, né, o artigo 142, frisando que a autuação fiscal não escora-se em mera presunção simples, como faz crer recorrente, por mais simplista que seja a premissa fiscal adotada. Anote-se que, embora seja comumente recomendável, a autoridade fiscal não é obrigada a previamente notificar o contribuinte a prestar esclarecimentos. Ao fisco, amparado em sua premissa pré-fixada, não era preciso verificar se o recolhimento havia sido realizado por outra pessoa envolvida na cadeia, ao passo que, em sua compreensão, o ônus da substituição tributária recairia sobre a recorrente e só sobre ela. Registre-se ainda que os ajustes promovidos no lançamento de ofício, com a exclusão de alguns pontos que foram devolvidos, né, foi objeto do recurso de ofício e já desprovido, não são suficientes a justificar a suposta ofensa à identificação da matéria tributária. O saneamento do auto de infração, por vezes minorando essência do aperfeiçoamento do lançamento de ofício e função primordial dos órgãos de julgamento do Tribunal Administrativo, não necessariamente importando em sua insubsistência. No mérito, o recurso particular opõe-se ao item 1, na porção remanescente. Reafirma-se que a acusação versa sobre suposta falta de pagamento de ICMS na qualidade de substituto tributário sobre operações subsequentes de mercadorias tributadas no período de março de 2013 a setembro de 2014, por emissão de notas fiscais eletrônicas, sem o destaque do ICMS-ST, tendo como destinatário seu distribuidor Natura Cosméticos, estabelecido no município de São Paulo. É fato incontroverso que o estabelecimento paulista, fabricante de produtos de perfumaria e higiene pessoal, é responsável pela retenção e recolhimento do ICMS incidente nas saídas subsequentes a serem realizados no momento das saídas das citadas mercadorias da indústria com destino a estabelecimento localizado no território paulista, ou seja, é o responsável tributário, na qualidade de substituto tributário, pelo recolhimento antecipado do ICMS incidente sobre as operações subsequentes a serem realizadas por outros estabelecimentos da cadeia econômica, caracterizados como contribuintes substituídos. É induvidoso que a regra da ST comporta exceção, tal qual a concessão de regime especial, determinando que o estabelecimento fabricante deixe de ser o substituto tributário, recolhendo apenas o ICMS incidente sobre operações próprias, e o destinatário da mercadoria, até então considerado substituído, passe a ser o responsável pela retenção e recolhimento do ICMS-ST incidente sobre as operações subsequentes. Aí que repousa a controvérsia. Como já dito, a premissa acusatória se apoia no fato de que só em 22 de setembro de 2014, o estabelecimento foi incluído no regime especial, um regime especial de 2012, para transferir de estabelecimento fabricante para distribuidor do mesmo grupo a responsabilidade pela retenção e apuração do recolhimento do ICMS-ST, devido nas saídas subsequentes, ou seja, ainda que já existisse regime especial para a Natura distribuidora, que é a destinatária, assumisse como substituta tributária, a hora recorrente só teria sido averbada no regime especial em 22 de nove de 2014. No ponto, anote que o regime especial está juntado às folhas 1960 e 1964, foi produzido desde 1 de 8 de 2012, transferiu a responsabilidade pela apuração, retenção e recolhimento do ICMS-ST, incidente nas operações subsequentes, para o estabelecimento fabricante, indústria e comércio cosmético Natura, situado em Cajamar, para os estabelecimentos distribuidores Natura Cosmético. Dois deles, né, um em São Paulo, outro em Itapecerica da Serra. Já recorrente,
passou a ser contemplada por esse regime especial apenas 22 de nove de 2014, ou seja, no entender da fiscalização, até 21 de nove de 2014, era atribuída à recorrente a qualidade substituta tributária, devendo ela reter e recolher o ICMS-ST incidente sobre as operações subsequentes, não prevalecendo até então as disposições do regime especial. Essa foi a razão de decidir do julgador de piso, que eu aqui transcrevo. É igualmente o que defende a representação fiscal, que também transcrevo. E digo que a recorrente, em contraposição, defende firmemente a inexistência de valores a serem recolhidos ao Estado de São Paulo, dispondo que o ICMS só era exigido já foi recolhido aos cofres públicos pela natura distribuidora. Aí digo que as folhas 7292, 7347, a recorrente tece inúmeros e contundentes argumentos que a conduzem na conclusão de que o imposto exigido por esse lançamento de ofício cobra o que, por oportunidade pretérita, já ingressara nos cofres públicos estaduais tempestivo e suficientemente, através de pagamentos atribuídos à natura distribuidora, que é a detentora do regime especial desde 8 de 2012, tecendo as folhas 7347 e 7352, argumentos de méritos complementares, não consideração pelo fisco de operações interestaduais e algumas devoluções. Pois bem, esse Tribunal Administrativo, no exercício do controle de qualidade do lançamento tributário, buscou por 3 oportunidades esclarecer acerca do recolhimento de ICMS-ST pela distribuidora. Em primeira diligência, pela segunda Câmara Julgadora, como já foi citado pelo Dr. Daniel, entendeu aquela Câmara, naquela oportunidade, ser imprescindível a conversão em diligência para que seja identificado com precisão o valor do montante que foi recolhido pela distribuidora Natura, e se tal montante seria suficiente para liquidar o valor do imposto exigido aqui nesse auto de infração, caso tal recolhimento pudesse ser validado, ou em caso negativo, qual seria o valor da diferença entre o imposto recolhido e o devido. Na oportunidade, a recorrente explicou que os recolhimentos atinentes à substituição tributária foram realizados pela distribuidora, sendo inclusive em montantes superiores à exigência fiscal, ao passo que o estabelecimento distribuidor também recolheu o imposto por operação própria do estabelecimento, o que não poderia ser ignorado quando a apuração do montante total do ingresso em cofres públicos. Em contraposição, a fiscalização defendeu a autonomia dos estabelecimentos, repisando que a autuada não possuía regime especial para transferir essa responsabilidade pelo recolhimento e apuração do ICMS-ST, ou seja, silenciou-se naquela oportunidade quanto à suficiência dos recolhimentos realizados pelo estabelecimento distribuidor, frisando que no que concerne ao recolhimento indevido do ICMS-ST pela Natura, ela poderá ser ressarcida por compensação escritural, ignorando aqui, no meu sentir, o esgotamento do prazo decadencial para tal fim. Não satisfeita com o resultado da primeira diligência, a 8ª Câmara Julgadora converteu o julgamento em diligência para que se apurasse isso novamente, afinal não tinha sido deliberado sobre esses pontos da diligência anterior. Tal diligência pela 8ª Câmara não foi cumprida por um erro no encaminhamento do feito para outra delegacia, o que exigiu que a 5ª Câmara Julgadora renovasse o inteiro teor da diligência anterior. Em cumprimento dessa diligência da 5ª Câmara, o órgão fazendário dispôs, abre aspas, que uma verificação detalhada dos valores das mercadorias exigiria uma apuração com maior extensão e profundidade com relação àquelas operações específicas, conforme já apontado anteriormente nos autos. Trata-se, portanto, de nova auditoria de outra empresa e não simples conferência, e aqui mantendo o órgão fazendário, mantendo a narrativa de que o fato mais relevante seria que a indústria não teria autorização ou embasamento legal para realizar as vendas de suas mercadorias sem substituição tributária. Essas foram as conclusões da autoridade fiscal. Em suma, transitado feito por 4 câmaras julgadoras e quase 6 anos depois da primeira diligência, a contribuição dos órgãos fazendários mostrou-se inócua, revelando que, de fato, a premissa fiscal é cristalina. Quanto a esse ponto, não se ignore, né? A premissa é que a autuada, por não estar averbada no regime especial,
mantinha-se como substituto e, portanto, deveria recolher o ICMS devido por substituição tributária, e, em sua ótica, não carece de aprofundamento e não admite ressalvas. Essa é a premissa fiscal e ponto, né? Lá do outro, induvidosamente, valores substanciais ingressaram nos cofres públicos estaduais, referenciando os mesmos fatos geradores no mesmo período. Nesse sentido, há o laudo técnico de folhas 2187 e 2201, elaborado pela Pricewater. Tal trabalho técnico esclareceu que as operações auditadas referiam-se apenas às mercadorias remetidas na recorrente para a distribuidora, segregando os itens oriundos da matriz indústria. E mais importante, demonstrou que, apesar da cobrança de 170 milhões da atuação fiscal durante o mesmo período, a Natura Cosméticos desembolsou 215 milhões em ICMS e ICMS-ST decorrendo das operações com os itens autuados, ou seja, não só não deixou de pagar o ICMS cobrado pelo senhor fiscal, como na sua operação efetiva gerou mais imposto ao Estado de São Paulo do que está sendo equivocadamente cobrado no auto de fração, tendo sido aqui numericamente demonstrado no quadro de folhas 2197 esses valores. Há, ainda mais contundentemente, o laudo da Ernst Young, juntado às folhas 7730 e 7748, expondo as minúcias de sua metodologia e concluindo que, no que tange às operações abrangidas no auto de fração, montante recolhido pela Natura, já descontados os créditos destacados na nota fiscal de entrada emitidos pela Natura Indústria, perfaz um montante aproximado de 229 milhões de reais. O efeito, após os descontos exigidos no auto de fração, há ainda um valor aproximado de 62 milhões a mais aos cofres públicos. Aliás, é importante sopesar que tais provas técnicas foram, no tempo e modo protocolares, submetidas à apreciação da parte contrária. Então, essa questão de prova produzida está sedimentado aqui. Esse órgão de julgamento, efetivamente por 2 vezes, permitiu que a autoridade fiscal confrontasse e contrapusesse ou chancelasse as conclusões do laudo técnico, mas optou pelo silêncio, aqui tido como contundente. A renitência em caso, no meu entender, nada favorece o fisco. Quanto à alegação da representação fiscal, no sentido de que 1.099.000 são absolutamente incontroversos nos autos, digo sem razão a Fazenda Estadual, tal valor foi extraído do laudo de forma descontextualizada, ignorando seus cálculos subsequentes, que culminaram na conclusão de que a Natura recolheu aproximadamente 62 milhões a mais aos cofres públicos, comparando-se ao cenário em que a Natura Indústria fosse o substituto tributário do ICMS. Por oportuno parênteses, em confronto à mera citação da representação fiscal, as folhas 7759, registro que não se está aqui avaliando pedido de compensação, aproveitamento de crédito, extensão ou validação de regime especial, que não compreende a competência desse Tribunal Administrativo, vedação à lei do artigo 93 da 3457. Julga-se, na verdade, a subsistência do auto de infração, não havendo, no caso concreto, qualquer limitante à judicância deste órgão colegiado. Não há razões de qualquer natureza para se discordar da auditoria, no sentido que foi evidenciado que o ICMS-ST não recolhido nas saídas da Natura Indústria Filial foi efetivamente recolhido na etapa de comercialização posterior por Natura Cosméticos. Os itens autuados são de fato os mesmos itens presentes no arquivo suporte preparado pela Natura e estão presentes na FD ICMS de entrada da Natura Cosméticos e também nas notas fiscais emitidas pela indústria. Considerando que o ICMS-ST e o ICMS próprio e as devoluções, a Natura Cosméticos recolheu aproximadamente tanto aos cofres públicos, comparando-se com o cenário da qual a Natura fosse substituto. Digo eu que as provas técnicas de auditorias independentes das mais renomadas, ainda que divirjam em números finais, há aqui realmente uma divergência nos números finais recolhidos, concluem convincentemente no sentido de que a Natura Cosméticos, como substituto tributário, condição normatizada em regime especial, devendo haver pela lógica da sistemática da ST apenas um substituto, recolheu aos cofres públicos estaduais valores ainda mais substanciais do que aqueles que deveriam ser recolhidos pela recorrente no cenário narrado pela autuação fiscal. Aqui, aderindo às conclusões do laudo técnico,
no sentido de que para os mesmos itens remetidos pela recorrente à Natura Cosméticos, distribuidora, detentora do regime especial, no mesmo período, portanto, mesmos fatos geradores, houve recolhimento de valores ativos de ICMS próprio, o ST, em valores inclusive superiores ao exigido na execução de fração como principal, torna irrelevante a forma como recolhido o ICMS próprio sobre a sistemática da substituição tributária e torna-se relevante qual o índice adotado para o cálculo do ICMS-ST devido por substituição tributária. Se o IVA próprio de cada produto ou se o IVA padrão, lei tendo em vista que o destinatário é estabelecimento de empresa interdependente. O que importa, ao meu ver, é que todo o montante exigido nesse lançamento tributário já foi suficiente tempestivamente, ainda que por outra pessoa jurídica interdependente, recolhido aos cofres públicos estaduais em momento antecedente à autuação fiscal. Quanto aos recolhimentos realizados pela empresa Natura Cosmético, anote-se que tal empresa é detentora do regime especial, com efeitos produzidos desde 2012, atribuindo-lhe a condição de substituta tributária responsável pela retenção por seu recolhimento de ICMS. É fato notório que, quando do primeiro deferimento, a recorrente não constava explicitamente do regime especial, apenas sua matriz, restando aí o único ponto que afiro como controverso. No ponto, entendo ser inapropriado, inclusive constitucionalmente, prestigiar uma ficção jurídica, substituição tributária para frente, sob o pretexto de obediência draconiana à referida técnica de arrecadação e à legislação que a rege, em detrimento de recolhimentos efetivos e sabidamente realizados pela empresa detentora do regime especial, que em suas cláusulas é substituta tributária. A ausência de convalidação no regime especial das operações praticadas entre recorrente e a Natura Cosmética, que é a distribuidora, em períodos anteriores a 22 de nove de 2014, quando a filial foi formalmente tida como substituída, não podem suplantar o fato de que, formalmente irregular ou não, valores a título de ICMS-ST para as mesmas operações no mesmo período ingressaram nos cofres públicos estaduais e deles não mais sairão. Tem-se aí o dilema, rigor ou justiça tributária. Em solução, a justiça. Ao promover o lançamento de ofício no hoje, de modo a materializar e exigir tributariamente o que não teria sido feito pelo contribuinte no ontem, restou evidenciado que a autoridade fiscal se encontrava municiada de informação de que a recebedora das mercadorias remetidas pela recorrente promovia o recolhimento de tais operações sob a sistemática da substituição tributária, assumindo aí o papel ficcional que lhe foi atribuído de substituta tributária e, logicamente, alocando a recorrente na posição de substituída. O erro procedimental poderia, se o caso, irradiar alguns consequentes, mas jamais justificar a exigência tributária daquilo que, certo ou errado, já ingressara nos cofres públicos. Então, concordo aqui com as afirmações da recorrente. O que ocorreu em âmbito fático, que foi o recolhimento do ICMS-ST pela distribuidora detentora antes da averbação da autuada e mesmo sem a convalidação de tais atos, mesmo tido como formalmente irregular, traduz o mais profundo e legítimo interesse das partes, que é o fisco e o contribuinte, quando da concessão do regime especial, deslocando-se para a distribuidora o ano da substituição tributária. A inquirição da recorrente mostra-se assertiva ao questionar se as operações praticadas pela recorrente representassem violação aos termos do regime especial, não deveria a administração tributária ter alertado sobre tal situação ou mesmo indeferido por pedido de prorrogação, haja visto o suposto descumprimento de suas cláusulas? As conclusões do fisco em 2014, no sentido de que não foram encontradas irregularidades em suas operações e que o regime especial tem se mostrado eficaz em não permitir o acúmulo de saldo credor, conclusões aí do regime especial, acabam por demonstrar que, em essência, a sistemática adotada pela recorrente e pela distribuidora não se revelou fiscalmente ofensiva ou tributariamente prejudicial ao erário, frisando que, em caso contrário, a renovação do regime especial não prosperaria. Em remate, compreendendo que a autuação fiscal traduz uma exigência fiscal sobre o mesmo fato gerador, já objeto de apuração e recolhimento por outro sujeito, no caso aqui a Natura Cosmética, que é a distribuidora e é a detentora do regime especial, não havendo como chancelar o lançamento de ofício que declara subsistente, inclusive em seus reflexos legais, multa e juros, que seguirão o principal. Cancelo, pois, integralmente o auto de infração. E não prevalecendo o meu entendimento quanto ao mérito, eu pronuncio sobre questões residuais
Há argumento quanto ao erro na capitulação da multa, que aqui afasta por entender que a hipótese penal residual encontra-se normatizada e é a correta. Tem a questão da atualização da multa de ofício antes da lavratura do auto de infração, que cito a súmula 13 para afastá-la. É a questão da Selic, aqui acolho, se vencendo quanto ao mérito, acolho a questão da aplicação da súmula 10. Mas, enfim, minha conclusão é pelo conhecimento do recurso de ofício para negar-lhe provimento e conhecer do recurso ordinário para dar-lhe provimento, cancelando integralmente o auto de infração. É assim que votei, presidente. O voto já está lançado e fica à disposição. Obrigado, doutor Ítalo, pela leitura do voto. Então, abro a palavra aos demais integrantes da Câmara para debates. Senhor presidente. Pois não, doutor João Marcelo. O doutor Daniel citou um julgado semelhante aqui. Ele mesmo falou que não teria condão de guiar esse, né, mas seria balizador. Qual que seria, doutor Daniel? Não, senhor julgador. O que eu disse é que a deliberação da diligência, no sentido de que fosse apurado o montante do imposto, partia da premissa, porque foi determinada a diligência, que não poderia ser cobrado em duplicidade. Ah, né? tá. Mas que isso, obviamente, não vincula os julgadores, os senhores que estão decidindo agora. Foi nesse sentido. Né? Obrigado, doutor Daniel. Doutor Paulo, é o seguinte, eu entendi o voto. Primeiro, parabenizar o doutor Ítalo pelo voto, tá fantástico, né? Fantástico o voto. E a gente acaba caindo naquele ponto de discutir a justiça, né, da aplicação. Para mim é fato assim, controverso, com um período que a empresa ficou sem o regime especial e tem várias contradições, vários problemas. Ele foi autorizado e tal. Então, assim, eu gostaria de dar e pedir vista para dar uma analisada pelo seguinte: a gente, com um julgamento desse, de repente, a gente acaba como que se diz, vulgarizando, banalizando a questão da renovação do regime especial e do regime especial como um todo. Então, eu concordo com todos os argumentos que o doutor Ítalo apresentou. Eu acho que está fantástico o voto, mas eu ia pedir mais um tempo, me comprometo a devolver esse processo para a pauta o mais rápido possível, para ver realmente se, com esse critério de justiça que a gente vai adotar, se a gente acaba por não banalizar o que é a renovação, enfim, do instrumento do regime especial, entende, doutor? Então, acho que é isso, eu ia fazer esse pedido para a Câmara e me comprometendo a devolver o mais rápido possível para a gente continuar o julgamento. Perfeito, doutor João Marcelo. Acho que o pedido se justifica, é um processo importante, é um processo que PES já está andando aí há mais de 6 anos aí no TIT, e é um processo complexo, e eu acho que depois de 6 anos, algumas semanas a mais, mas para a gente julgar com toda certeza, sem nenhuma dúvida, acho que não prejudica. Então, doutor João Marcelo, eu vou conceder o pedido de vista, mas com o compromisso aqui de todos nós de esse processo voltar para a pauta no mais rápido possível. Inclusive, doutor Paulo, se eu não conseguir para a semana que vem, eu já me comprometo na próxima, ou seja, na sessão do dia 1º, tá? Doutor Daniel e doutor Ítalo, doutor Paulo, a todos, tá ok? Perfeito. Eu peço, por favor, doutor João Marcelo, que o senhor formalize o pedido de vista no sistema, para que seja possível eu conceder. E acho que, doutor Daniel, acho que ficou bem explicado aí o pedido de vista e o nosso compromisso de voltar o mais rápido possível, ok? Então, eu concedo vista do processo da Natura para o doutor João Marcelo, e com isso nós encerramos o julgamento de hoje desse processo, e no retorno a gente pode eventualmente fazer mais debates e tirar eventuais novas dúvidas que surjam. Então, encerro o julgamento do caso Indústria e Comércio de Cosméticos Natura Limitada, agradecendo a presença do doutor Daniel e desejando um bom dia. Senhor presidente, senhor relator, doutor Marcelo, agradeço também a atenção e aguardarei o retorno. Desejo uma boa continuidade de sessão para os senhores. Bom dia. Obrigado, bom dia. Obrigado, doutor Daniel. Próximo processo da pauta, com pedido de sustentação oral, é o auto de infração 4143316 do autuado Boeing Importação e Exportação Limitada. É um recurso ordinário de minha relatoria, com pedido de sustentação oral pelo doutor Heitor Kulig Branco. Bom dia, doutor Heitor. Bom dia, presidente. Bom dia aos demais. Estou aqui à disposição.
O diretor já está quase fazendo parte também da nossa composição fixa aí. Antigamente era o Dr. Rafael, do mesmo escritório, agora é o Dr. Heitor. Doutor, eu vou então ler aí brevemente as acusações e a gente parte para a sustentação oral. É um auto de infração de 3 acusações. A acusação é uma infração relativa ao pagamento do imposto, que deixou de pagar, por meio de guia de recolhimentos especiais, o ICMS devido no momento do desembaraço sobre as importâncias de mercadorias adquiridas do exterior, mediante a interveniência de prepostos importadores a seguir mencionados, mercadorias essas desembaraçadas em Santa Catarina, cujo adquirente foi filial do autuado, inscrito naquele estado. Conforme documentos juntados a este processo, não ficou comprovada a entrada física da mercadoria no estabelecimento importador e nem no estabelecimento da filial, a qual tem em seu endereço uma loja comercial e, portanto, não possui local para armazenamento das mercadorias. Assim, nas importações realizadas, por se tratarem de importação por conta e ordem e a mercadoria ter permanecido e ter sido destinada a território paulista no estabelecimento da adquirente, os recolhimentos de ICMS são devidos ao estado de São Paulo. A infração do item 2 é uma infração relativa ao crédito do imposto, que acreditou-se indevidamente ICMS nos meses de setembro de 2016 e outubro de 2017, do imposto destacado das notas fiscais de recebimento de mercadorias em seus estabelecimentos, arrolados no anexo 2, decorrentes de importações realizadas em Santa Catarina através da filial do contribuinte. As importações foram realizadas na modalidade conta e ordem, conforme fica demonstrado pelos documentos anexados ao presente AIM. Não houve o trânsito físico das mercadorias pelo estabelecimento importador e pela natureza da importação de conta e ordem, o imposto devido deveria ter sido recolhido para o estado de São Paulo. Tratando-se de operação de importação da modalidade por conta e ordem, entendimento da Cefaz, é o constante na decisão normativa CAT 3 de 2009, o qual estabelece que o ICMS devido pelo desembaraço aduaneiro deve ser recolhido no estado adquirente, sendo apenas admissíveis os créditos decorrentes desses valores, impugnados os créditos de recolhimento a outras unidades da federação. E a última acusação, a infração do item 3, é mais uma infração relativa ao pagamento do imposto, que deixou de pagar o ICMS, em decorrência de, não obstante ter indicado outro estado como destino das mercadorias, essas não saíram do território paulista, conforme se comprova os documentos juntados. Os produtos relativos às notas fiscais constantes no anexo 3 foram adquiridos pela filial do autuado em Santa Catarina e transferidas diretamente para o local onde o autuado realiza o armazenamento de seus produtos, ou seja, Cosmolog, situado em Barueri, estado de São Paulo. Portanto, não houve a transferência física da mercadoria para o estado de Santa Catarina e nem seu retorno para o estado de São Paulo. Essas são as 3 acusações. Passo a palavra ao doutor Heitor para a sustentação oral. Tá certo. Em primeiro lugar, agradeço ao presidente do Bom Dia, e que é o nosso relator do presente caso. Também bom dia aos demais membros julgadores dessa 6ª Câmara, a representação fiscal e aí o corpo administrativo do TIT. Bom, como bem destacado, são 3 itens acusatórios. Eu gostaria de fazer aqui uma divisão, falar em primeiro lugar dos 2 primeiros itens e em sequência do 3º item acusatório. Os 2 primeiros itens dizem respeito às mesmas operações relativas à cobrança que o Estado de São Paulo faz do ICMS importação. A recorrente, ela apresentou defesa e os pontos da defesa não foram acatados pela Delegacia Tributária de Julgamento, né, razão pela qual houve a necessidade de interposição do presente recurso. No recurso, a recorrente ela traz 3 nulidades preliminares desses 2 primeiros pontos acusatórios. E o primeiro ponto de nulidade diz respeito a uma imprecisão constante no relato infracional quanto ao que a acusação quis dizer com o estabelecimento importador. Então, a gente teria 3 possibilidades, né? A gente apresentou isso, identificamos essas 3 possibilidades dessa imprecisão semântica utilizada pelo agente fiscal.
Se for considerado a trade como importadora, logo a importação seria por encomenda, e é fato incontroverso que a importação se deu por conta e ordem. Em segundo lugar, se for considerado que o importador é o estabelecimento de São Paulo, logo as mercadorias elas não teriam ingressado no estabelecimento, razão pela qual não haveria exigência desse tributo. E, finalmente, se o estabelecimento importador for a empresa localizada em Santa Catarina, efetiva, que é filial, né, da empresa recorrente, efetivamente houve o ingresso físico da mercadoria, razão pela qual o ICMS é devido naquele estado e não aqui em São Paulo. Uma outra nulidade que trouxemos diz respeito à indicação também no relato infracional de empresas que não dizem respeito a esse auto de infração, né? Foram identificadas ali duas empresas trading que, posteriormente, a própria manifestação fiscal reconheceu esse erro no relato, houve subsequentemente o ajuste, né, a alteração para as empresas trading adequadas e, contudo, não houve o restabelecimento do prazo para que a autuada hora recorrente oferecesse nova defesa, ou mesmo que o prazo do pagamento fosse restabelecido. E, finalmente, a terceira nulidade desses dois primeiros pontos acusatórios diz respeito à ausência de prova por parte do fisco de que a empresa recorrente em sua filial localizada em Santa Catarina não teria condições físicas ou capacidade física de armazenamento das mercadorias. E esse ponto ele vai se confundir com o mérito que eu acabo por ingressar nesse momento. E por que isso, né? As importações, se formos observar todas as DIs juntadas nos autos, indicam o estabelecimento de Santa Catarina como o real importador, né? E não somente isso, como após as importações, o estabelecimento de Santa Catarina apresentou e juntou aqui na defesa os contratos de armazenagem, né, com a empresa chamada Poliflex. Dentro desses contratos é possível constatar o próprio contrato de prestação de serviço de armazenagem, as emissões das respectivas notas fiscais da prestação desse serviço, né, o efetivo pagamento por isso, realizado pela empresa de Santa Catarina, e a capacidade física para armazenar esses produtos, né? E esses produtos são produtos químicos, né, provenientes do exterior. E razão pela qual, então, nesses dois primeiros pontos, fica bem claro que é o estabelecimento de Santa Catarina não somente o real importador, mas também o destinatário físico dessas mercadorias provenientes do exterior. Bom, no tocante à acusação do item 3, né, ele vai se diferir totalmente desses dois primeiros pontos, porque são outras operações. Nesse caso, a cobrança de ICMS devido, porque a fiscalização entendeu que as mercadorias, nesse caso seriam mercadorias também, produtos químicos, né, poliol e tolueno, que são produtos considerados, né, explosivos, eles têm uma condição especial de armazenagem, de estocagem, de comercialização, né, e que a empresa lá de Santa Catarina, a filial, né, da recorrente, comprou de uma empresa aqui de Santos, né, da Covestro, que basicamente pertencente à Bayer. Então, nessa aquisição feita pela empresa de Santa Catarina, localizada em Itajaí, a empresa ela efetivamente realizou os pedidos de compra da Covestro, realizou o pagamento desses produtos, né? Então, todas essas operações também foram juntadas os efetivos comprovantes nos autos, né? A empresa, então, de Santa Catarina efetivamente comprou esses produtos e esses produtos eles são transportados por caminhões até os locais de armazenamento
né, da empresa filial localizada em Santa Catarina. Então, o ponto aqui de controvérsia foi que São Paulo entendeu que não haveria o transporte efetivo de São Paulo para Santa Catarina, razão pela qual houve por bem lavrar o presente auto de infração. A recorrente, né, que então uma empresa de São Paulo, que foi inserida aqui nesse processo, ela a fiscalização entendeu que ela foi uma responsável solidária da empresa localizada em Santa Catarina, por conta da presença de um interesse em comum, no sentido de redução de carga tributária. Isso porque, quando o transporte interestadual, a alíquota seria de 4%. Ao passo que, se a mercadoria for considerada comercializada apenas em São Paulo, essa alíquota seria de 18%. Contudo, o que a empresa recorrente apresenta, né? Então, há um pedido, inicialmente, um pedido de preliminar quanto à inexistência dessa responsabilidade. Então, a empresa recorrente ela jamais poderia compor o polo passivo aqui dessa autuação, por ausência de interesse comum, né? E essa parte da ausência do interesse comum, ela também vai se confundir com mérito. Por quê? Dentro dessas operações, quando a empresa de Santa Catarina realiza a compra provinda dos produtos provindo de Santos, na trajetória desse caminho, por se tratar desses produtos de poliol e tolueno, que são produtos extremamente delicados, ela faz uma operação conhecida, operação sobre rodas. Então, o que ela vai fazendo? Ela vai vendendo esses produtos de acordo com o caminho de Santos até Santa Catarina. Então, ela vai encontrando compradores para esses produtos e vai descarregando, e muitas vezes esses produtos chegam até Santa Catarina, e aí ele também é comercializado para o Brasil inteiro. E a questão da diferença de alíquota, quando a empresa realiza a aquisição desses produtos, ela só pode descreditar pelos 4%, né? E quando ela realiza a venda para outros estados, ela faz a diferença e ela tem esse limite no creditamento. Então, não há efetivamente aqui nenhum tipo de redução de carga tributária. Inclusive, isso é evidenciado nas notas fiscais de transferências da empresa, né? E ela faz esse tipo de operação sobre roda justamente não somente pela logística, né, mas também pela qualidade do produto, como eu bem destaquei aqui, e como bem apresentado, né, nas provas evidenciadas nos autos. Então, o recurso ele vai no sentido de afastar a responsabilidade da empresa aqui de São Paulo e de demonstrar que, efetivamente, a empresa de Santa Catarina a responsável por isso, né, não havendo nenhum tipo de simulação, como apontado na autuação fiscal, e sim legalidade e efetividade de todas as operações. No mais, eu agradeço pela atenção e fico à disposição para os eventuais esclarecimentos. Obrigado, doutor Heitor, pela sustentação oral. Doutor Heitor, durante a sustentação oral eu verifiquei que alguns pontos que de fato foram alegados no recurso não estavam abordados no meu voto. Então, para evitar qualquer nulidade, eu vou ter que pedir a retirada de pauta desse processo para complementar o voto e trazer nas próximas sessões, tá bom? Peço desculpa, mas é melhor para a gente evitar qualquer tipo de problema. Então, Tudo bem, então. Eu vou retirar esse processo de pauta, devolvendo para o relator, no caso eu mesmo, e retorno o julgamento desse processo o mais rápido possível, ok? Tá certo. Obrigado, presidente, pela atenção e fico aqui à disposição. Obrigado, eu que agradeço. O próximo processo da pauta, com pedido de sustentação oral, é o auto de infração 4144940, autuado AGFA Gevart do Brasil Limitada, é um recurso ordinário de minha relatoria, com pedido de sustentação oral do Dr. Gabriel Cardoso Ri, que já se encontra aqui presente. Bom dia, Dr. Gabriel. Eu vou fazer uma leitura aqui das acusações e a gente parte para a sustentação oral. Aqui nós estamos diante de duas acusações.
duas acusações de creditamento indevido, relativos a lançamentos de crédito de entradas de valores do ativo fixo. A acusação de número 1, os créditos foram considerados indevidos porque esses valores não foram lançados no SIAP. E a acusação do item 2 do crédito indevido em razão desses valores terem sido utilizados extemporaneamente sem autorização da Cefaz. Então, essas são as duas acusações, em resumo, e eu passo a palavra, então, ao Dr. Gabriel, para a sustentação oral. Bom dia aqui a todos os conselheiros. Eu vou ser breve aqui na minha exposição. Como bem posto no relatório, o auto de infração trata sobre créditos relativos ao ativo fixo da recorrente, e, de fato, durante os anos 2014 e 2019, a recorrente ela teve uns problemas sistêmicos no preenchimento do SIAP, né? No entanto, a recorrente ela tem direito a esses créditos, ela ela comprovou esses créditos juntando todas as notas fiscais, inclusive na sua impugnação, que dão origem a esses créditos. Então, no máximo teria aí um descumprimento de uma obrigação acessória. E em relação ao segundo item, na verdade, por ausência de autorização do Cefaz, o artigo 63 do regulamento CMS é expresso que a contribuinte poderá se acreditar independente de autorização. Então, não é claramente indevido aí improcedente a esse item da autuação. E por fim, eu só queria expor também que o relatório circunstanciado do auto de infração, ele afirma que a recorrente teria se apropriado de créditos prescritos, mas ele acaba não apontando quais teriam o valor dos créditos que estaria supostamente prescrito, né? Então, seria, caso a autuação fosse por apropriação de crédito prescrito, seria a autuação está ilíquida aí, na verdade, por não discriminar os valores que não poderiam ter sido tomados. Então, não é basicamente isso, sendo bem breve e bem direto. Agradeço aí pela atenção. Obrigado, Dr. Gabriel, pela sustentação oral, pela objetividade. Eu vou partir aqui pela leitura do voto do item 6. O contribuinte é acusado de creditamento indevido em razão da escrituração de notas fiscais emitidas para o lançamento de créditos relativos à compra de bens para ativo imobilizado, CFOP 1604. O item 1 engloba os valores de créditos que não foram escriturados no controle de créditos CMS do ativo permanente, SIAP, e o item 2 de créditos utilizados extemporaneamente sem autorização da Cefaz. Passando a análise do recurso, o contribuinte alega preliminarmente a nulidade do AIM em razão de erro na determinação da matéria tributária e de liquidez. Em síntese, alega que na descrição do AIM, o creditamento devido teria sido dado por falta de escrituração no SIAP e por falta de autorização da Cefaz, enquanto no relatório circunstanciado, a fiscalização afirma que a recorrente teria se apropriado de créditos prescritos. Contudo, a tal alegação não merece prevalecer. Primeiro que não se discute prescrição no presente AIM, que é o prazo de direito de ação das partes. No item 2, trata-se de créditos extemporâneos, que não se confunde com o juízo da prescrição, sem autorização da Cefaz. Tanto o relato do AIM quanto o relatório circunstanciado deixam claro isso, não há nenhuma contradição. A questão de ausência da autorização da Cefaz é de relevo, uma vez que há determinadas situações excepcionais em que a utilização dos créditos extemporâneos é permitida, desde que haja autorização da fiscalização, o que não ocorre no presente caso. E ao contrário do alegado, e conforme exposto acima, percebe-se que o relato infracional está devidamente descrito e comprovado, assim como os dispositivos legais supostamente infringidos, contendo aí todos os requisitos do artigo 142 do CTN e do artigo 34 da Lei 13.457 de 2009, o que inclusive viabilizou os argumentos de defesa e recurso apresentados pelo contribuinte para combater especificadamente os fatos postos, razão pela qual afasta-se referida a argumentação de nulidade do AIM. Prossegue o contribuinte, alegando desrespeito ao princípio da não cumulatividade pela negativa de crédito sobre bens destinados ao ativo fixo.
Todavia, não há o que se falar em desrespeito a tal princípio. O direito ao crédito é um instituto garantidor da não cumulatividade aplicada ao ICMS, mas a efetivação de tal direito condiciona a escrituração do respectivo documento fiscal e ao cumprimento dos demais requisitos exigidos pela legislação, nos termos do artigo 38, parágrafo 1º da Lei 6374 de 89, o que confessadamente não ocorreu no presente caso. Vale dizer, o contribuinte confessa que passou por dificuldades de sistemas ao cumprir suas obrigações acessórias, principalmente no preenchimento do SPED, EFD e CMS-PI, referente aos créditos CMS não reportado adequadamente nas fichas G, e que, portanto, acabou utilizando créditos de bens destinados ao ativo fixo sem o devido lançamento no SIAP e créditos extemporâneos sem autorização da Cefaz. Logo, não cumpriu os requisitos exigidos na legislação para fazer jus a tais créditos. Repita-se, não pode-se dizer que o direito ao crédito é um direito absoluto, ainda que determinadas operações possibilitem o nascimento do direito ao crédito, apenas com a escrituração na forma, condição e prazo definidos pela legislação, sempre com a possibilidade de verificação pela autoridade fiscal, é que tal direito é efetivado. Por fim, a requerida redução e relevação das multas, com base no artigo 527-A do RICMES, esbarra no requisito objetivo de falta de pagamento de imposto, uma vez que há muito tempo este egrégio tribunal equipara o crédito indevido, objeto de ambas as infrações, a tal ausência de pagamento. Ante exposto, conheço o recurso ordinário e nego-lhe provimento, mantendo-se na íntegra a decisão recorrida. Como voto, eu abro a palavra aos demais integrantes da Câmara para debates. Dr. Paulo, só peço a palavra para parabenizá-lo pelo voto e dizer que vou acompanhar. Muito obrigado. Obrigado, Dr. João Marcelo. Não havendo mais nenhuma manifestação, vou encerrar os debates, então, e verificar o quórum de votação. Todos confirmaram presença. Eu inicio votação. Todos votaram, eu encerro a votação. Então, meu voto foi acompanhado à unanimidade, no sentido de conhecer integralmente o recurso ordinário e negar provimento. Agradeço a presença do Dr. Gabriel e desejo um bom dia. Obrigado. E assim eu encerro o julgamento do caso AGFA Gevaert do Brasil Limitada. Vamos para o próximo processo da pauta. É o último processo, sem pedido de sustentação oral. É o do autuado Celistics, São Paulo Comércio, Importação e Exportação de Eletroeletrônicos. Auto de infração 4121.853. É um recurso de ofício de relatoria do Dr. João Marcelo, com pedido de vista da representação fiscal. Dr. João Marcelo, eu vou pedir para o senhor fazer um breve resumo, não precisa ler o voto inteiro, mas só para fazer sentido para quem for assistir essa gravação, da autuação e do voto proferido, e depois a gente parte para a leitura do voto vista da representação fiscal. Por favor, Dr. João Marcelo. Obrigado, senhor presidente. Eu estou aqui fazendo de memória, mas é o seguinte, esse caso é um caso de revenda de smart cards que vieram do Paraná e de São Paulo, uma empresa que é representante da Gemalto. E o que acontece? Está tendo uma cobrança de imposto, o fiscal autuante entendeu por cobrar imposto na alíquota de 18% e não de 12%. Inicialmente, o contribuinte emitiu as notas fiscais consignando o valor de 12% e não especificando o motivo, se era redução de base de cálculo, se era... Enfim, não especificou o motivo por ter emitido por 12%, tá? As notas estavam assim, chegou na fiscalização, observaram e falaram, bom, mas você deveria estar cobrando 18%. Essa foi a base da acusação, você deveria estar cobrando 18%. Por quê? Porque a alíquota de 12% exige o quê? Uma lista, um rol taxativo de itens e o cartão digital Smart Card não encontra-se na lista, tá? E então, por não estar na lista, você deveria ter aplicado a alíquota de 18%, ok. Por um outro lado, na alegação da defesa, eles dizem o seguinte, que
há uma redução de base de cálculo para esse item. Por quê? Porque a empresa tem inclusive foi juntada aos autos prova nesse sentido. Ela foi constituída aqui no Brasil justamente para produzir esses cartões, vender esses cartões, os cartões que nós usamos, né? Inclusive, todo mundo aí tá os cartão A3. E ela tem um laudo, um certificado, inclusive, do Ministério de Ciência e Tecnologia, que diz isso daí, que ele teria direito a essa redução de base de cálculo, tá? E isso encontra-se o quê? No anexo 2 do regulamento, né? E assim, se a gente considerar, meu ponto de vista, se considerar que ele faz jus a esse benefício de redução de base de cálculo, ok, ele deveria ter pago 12% mesmo, então não deveria ter sido, não deveria sofrer autuação, a não ser que fosse, de repente, por não ter escrito alguma infração, alguma multa, né, que fosse feita nesse sentido. Então, foi nesse sentido que eu votei. A decisão de piso foi nesse sentido também, né? A decisão original de onde saiu o recurso ordinário, né? Então, a decisão de piso também aceitou quer dizer, que ele poderia aplicar essa redução de 12%. Teve o recurso de ofício. Aí, foi para eu não lembro se foi para a quarta Câmara. Houve julgamento. O julgamento foi unânime no sentido de derrubar o recurso de ofício e o auto de infração, né? Enfim, derrubar o auto de infração. Aí o que acontece? Ele foi para a Câmara Superior porque, na razão de decidir do antigo julgador, no relatório, estava constando a questão da mercadoria ser nacional ou estrangeira. E, de fato, isso foi à Câmara Superior e foi decidido que esse assunto de ser nacional ou estrangeira pode ser uma interpretação da lei, mas não é a lei, né? Então, assim, o julgador não poderia fazer esse papel. Então, voltou para nós para fazermos um novo julgamento. Então, a minha linha de raciocínio foi mais ou menos realmente tirando essa questão de ser nacional ou estrangeira. Na minha opinião, ela não deveria ter sido, realmente era um fator que eu acho que não precisaria ser para ser mantido ou derrubado, para decidir. Mas, de qualquer forma, eu também decidi, né, por essa questão. Mas a Aline fez um belo de um trabalho aí, e que eu acho que ela tem que apresentar até para a gente poder analisar com todos os elementos, né? É isso aí, senhor presidente. Muito obrigado, doutor João Marcelo, pelo resumo aí do caso e do voto. Eu passo a palavra, então, à doutora Aline, para a leitura da manifestação da representação fiscal. Pedimos vista desses autos em face do voto do ilustre relator, que negou provimento ao recurso de ofício. O auto foi lavrado pela falta de pagamento do imposto na entrada das mercadorias sujeitas a ST, em razão da utilização da alíquota de 12% no cálculo do ICMS-T, e não da alíquota de 18%, vez que o contribuinte não faria jus à alíquota de 12%, pois para o produto cartão inteligente não consta do rol taxativo do artigo 54, inciso 5, do RICMES, e também não faria jus à redução do benefício da redução da base de cálculo do artigo 27, inciso 1, do anexo 2 do RICMES. Para fundamentar seu voto, o relator considerou que as mercadorias comercializadas fariam jus à redução da base de cálculo prevista no artigo 27 do inciso 1 do anexo 2 do RICMES. A seu ver, a condicionante para aplicação do benefício previsto no referido dispositivo é que sejam fabricados por estabelecimento industrial abrangido pelas disposições do artigo 4º da Lei Federal 8248 de 91, que teria ocorrido no presente caso. Em primeiro lugar, não há nos documentos fiscais trazidos aos autos pela autuada nenhuma observação de que foi aplicada a redução da base de cálculo do imposto prevista no artigo 27. No campo dados adicionais dos documentos fiscais, consta local de entrega, a taxa de dólar utilizado e informações adicionais do interesse do fisco, produto com redução do IPI, conforme o decreto 5.906, e habilitado e ele cita. O que é possível extrair dos documentos fiscais é que foi aplicada a alíquota de 12%.
Ora, temos dispositivo específico no regulamento do ICMS que prevê a alíquota de 12% para determinados produtos da indústria de processamento eletrônico de dados, qual seja o artigo 54, inciso 5 do RICMS, eu transcrevo. Neste caso, estamos diante de um dispositivo que regula as alíquotas dos produtos e não benefício fiscal, redução da base de cálculo, como fez o artigo 27. Para a aplicação da alíquota de 12%, há ressalvas, quais sejam produtos da indústria de processamento eletrônico de dados não abrangidos pelo inciso 3 do artigo 53, observada a relação de produtos alcançados e observada a disciplina de controle estabelecida pela Secretaria da Fazenda. O artigo 53 do RICMS foi revogado em 2007, período anterior às operações descritas na autuação, e previa a alíquota de 7% em operações internas com os produtos da indústria de processamento eletrônico de dados fabricados por estabelecimento industrial que atenda às disposições do artigo 4º da Lei Federal 8.248 de 91 e cujo produto seja beneficiado com isenção do IPI. O inciso 5 do artigo 54 não foi atualizado após a revogação do artigo 53. Entretanto, sobreveio a edição da Resolução SF 31 de 2008, a qual aprova a relação de produtos da indústria de processamento eletrônico de dados de que trata o inciso 5 do artigo 54. Trata de uma relação de natureza taxativa, na qual o cartão inteligente Código de Classificação NCM 85235200 não foi contemplado. Portanto, entendemos não ser aplicável a alíquota de 12% prevista no artigo 54. Também entendemos não ser aplicável a redução da base de cálculos. Não vejamos. O artigo 27, inciso 1 do anexo 2, prevê a redução da base de cálculo de produtos da indústria de processamento eletrônico de dados não abrangidos pelo inciso 1 do artigo 26, observadas as relações de produtos alcançados e disciplina de controle estabelecidas pela Secretaria da Fazenda. Também, neste caso, também há condicionantes para a aplicação de tal redução da base de cálculo, quais sejam produtos da indústria de processamento eletrônico de dados não abrangidos pelo inciso 1 do artigo 26 do anexo 2, observada a relação de produtos alcançados e observada a disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda. O artigo 26 do anexo 2 do RICMS dispõe sobre a redução da base de cálculo do imposto incidente nas saídas internas dos produtos indicados, realizados pelo estabelecimento fabricante. O inciso 1 previa até 30 de 10 de 2012 que os produtos seriam aqueles da indústria de processamento eletrônico de dados fabricados por estabelecimento industrial que estivesse abrangido pelas disposições do artigo 4º da Lei Federal 8248 de 91. Eu transcrevo. O inciso 1 do artigo 26 foi revogado em 2012 pelo Decreto 58767 de 2012, portanto, em período anterior às operações escritas na autuação. Tal revogação decorreu de decisão liminar proferida pela STF na ADIM 4635, conforme justificativa informada no decreto. A ADI número 4635 buscava evitar a concessão unilateral de benefícios tributários referentes ao ICMS. Com a revogação do inciso 1 do artigo 26, o artigo 27 passou a prever a redução da base de cálculo sem a ressalva dos produtos abrangidos pelo artigo 26. Isso não quer dizer que o legislador deu carta branca para que todo tipo de produto da indústria de processamento eletrônico de dados tivesse o benefício da redução da base de cálculo. Muito pelo contrário, a ADI 4635 buscava evitar a concessão de benefícios fiscais unilaterais. Portanto, não houve inserção dos produtos abrangidos pelo artigo 26 no disposto no artigo 27 de forma automática, mas a exclusão da redução da base de cálculo prevista no artigo 26 para tais produtos. Desta forma, os produtos da indústria de processamento eletrônico de dados fabricados por estabelecimento industrial que estivessem abrangidos pelas disposições do artigo 4º da Lei Federal 8248 não mais fariam jus à redução da base de cálculo prevista no artigo 26. Vejamos a dicção do artigo 27 vigente à época das operações. Aí continua citando o inciso 1 do artigo 26. Então, a redução da base de cálculo seria destinada aos produtos da indústria de processamento eletrônico de dados não abrangidas pelo inciso
1 do artigo 26, observada a relação de produtos alcançados e a disciplina de controle estabelecida pela Secretaria da Fazenda. Vê-se que a redação original do artigo 27 buscava evitar um conflito com os produtos da indústria de processamento eletrônico de dados do artigo 26. Conclui-se que, ao editar referido dispositivo, o legislador excepcionou tais produtos. O artigo 27 não foi atualizado de forma imediata após a revogação do inciso 1 do artigo 26. Isso não quer dizer que sua análise possa ser efetuada desvinculada do contexto normativo. O artigo 1º da resolução SF 14 de 2013 aprovou a relação de produtos da indústria de processamento eletrônico de dados, de que trata o inciso 1 do artigo 27 do anexo 2, e trouxe os produtos da indústria de processamento eletrônico de dados fabricados por estabelecimento industrial que estivesse abrangido pelas disposições do artigo 4º da Lei Federal. Verifica-se a mesma relação de produtos elencada para o artigo 27 e para o artigo 26. No período posterior, houve a revogação do inciso 1 do artigo 26, nova disposição do seu caput e nova disposição do artigo 27, com efeitos a partir de janeiro de 2021. Essa redação não era vigente à época das operações escritas na autuação, mas verifica-se que, diante da DI 4635, do Convênio ICMS 190 de 2017 e da edição do Decreto 65255 de 2020, foram realizados ajustes normativos, inclusive com carga tributária final superior. Diante do exposto, entendemos que não seria aplicável a redução da base de cálculo prevista no inciso 1 do artigo 27 do anexo 2 do RICMES, porque não bastaria que o produto ser fabricado por estabelecimento industrial abrangido pelas disposições do artigo 4º da Lei Federal 8248 de 91. Esse que também era listado no artigo 26 e a condição para o benefício fiscal era não estar abrangido pelos produtos do artigo 26. A revogação do artigo 26 ocorreu justamente para evitar a concessão de benefícios fiscais irregulares. E ainda que assim não se entenda, não é apenas isso. Há outra condicionante para a aplicação do benefício fiscal. Deveria observar a disciplina estabelecida pela Secretaria da Fazenda. Parágrafo 3º do artigo 27 do anexo 2 do RICMES prevê que a fruição do benefício previsto neste artigo fica condicionada a que sejam realizados neste estado desembarque e desembaraço aduaneiro dos insumos importados na fabricação dos produtos abrangidos por esse benefício. Não há declaração do fornecedor da autuada, a Gemalto, de que os insumos importados, caso houvesse, foram desembarcados e desembaraçados neste estado. É necessário considerar que o fornecedor estava localizado em outra unidade federativa e que há informações dos documentos fiscais sobre cotação do dólar. Observamos que a declaração da Gemalto de folhas 182 apenas informa que os smart cards são produzidos no Brasil, nada consta em relação aos insumos. Portanto, não há provas de que todos os requisitos para a fruição do benefício fiscal tenham sido satisfeitos. De acordo com o artigo 6º da 6374 de 89, o benefício fiscal que dependa de requisito não prevalecerá se este não for satisfeito. Ressaltamos que também não há nos documentos fiscais nenhuma informação acerca de aproveitamento de benefício fiscal. Essa alegação foi trazida aos autos apenas com a defesa. Pois que o contribuinte não faria jus à redução da base de cálculo prevista no artigo 27 do inciso 1 do anexo 2 do RICMES e seu produto não se enquadraria naqueles relacionados na resolução SF 31 de 2008. Portanto, não se aplica a alíquota de 12% prevista no artigo 54 do RICMES. No mais, reafirmamos as considerações expostas no parecer sobre recurso de ofício. Somos pelo não provimento do recurso de ofício. Obrigado, doutora Aline, pela leitura da manifestação. Eu peço, por favor, que faça a confirmação do parecer de vistas e abro a palavra aí a todos os integrantes da Câmara para a manifestação. O doutor João Marcelo já está pedindo a palavra. Então, doutora Aline, deixa eu ver só se eu entendi. O benefício fiscal, você diz assim, a gente não pode, ele não faz jus, primeiro, porque os insumos, não tem comprovação de que os insumos vieram do exterior. É isso? Não é a comprovação da origem. Não tem comprovação de que eles não foram, que caso tenham vindo do exterior, que eles não tenham sido desembaraçados aqui nesse estado e não no estado do fabricante. Do Paraná.
do Isso, Paraná, do no Paraná, caso, né? que, Então, assim, a gente não tem inclusive, comprovação do desembaraço dos insumos, seria isso? isso, que é um dos requisitos Tá. do parágrafo 3º. Peraí, Seria do isso. desembaraço, né? Dos insumos. E qual seria o outro, Aline? Eu acho que então posso ter comido bola na questão da atualização da legislação. Oi? Não, É não, só esse? seria É mais isso, né? esse. Ah, então tá bom. Porque, de repente, isso realmente eu não tenho nos autos, porque eu vi esses autos aí profundamente, né? E, assim, essa questão aí da comprovação do desembaraço do insumo não tem, mas eles têm empresa aqui em São Paulo e Santa Catarina, né? Então, assim, eu não sei se isso também é indispensável para a gente fazer a votação do caso, né? Eu só citei porque, assim, é como está no estado do Paraná, que inclusive teria uma alíquota inferior, então desembaraça lá, que já onde Sim, é fabricado, já de paga onde pouco, né? veio e de onde vieram as mercadorias, caso tenha os insumos importados, no caso dos smart cards, que eu indico que tem, inclusive, cotação de dólar nos documentos fiscais, então eu não sei a razão, porque também não foi explicitado, mas ele não trouxe essa comprovação, que seria um dos requisitos para Condicionantes. fruição de benefício fiscal, porque como não é o caso de aplicação da alíquota de 12%, então seria o caso do benefício fiscal, e para fruição teria essa condicionante. O doutor Ítalo pediu a palavra. Por favor, doutor Ítalo. Presidente, os pontos trazidos, tanto no voto do relator quanto da representação fiscal, são muito interessantes, mas, de certo modo, não se conversam, né? Porque a representação fiscal traz pontos que não foram abordados no voto de relatoria, e eu nem sei nem sei se a representação fiscal já vem trazendo esse tipo de fundamento ou não, mas, independente disso, é interessante e é relevante que o Dr. João Marcelo aborde esses pontos, concorde com eles ou não, né? Para que isso não baseie eventual recurso especial da Fazenda por falta de fundamentação de algum argumento relevante trazido pela representação fiscal, né? Então, acho que concorde ou não, vale a pena uma reanálise desses pontos específicos trazidos pela representação fiscal para que o voto seja completo e que não haja nenhum risco aí de uma nulidade por conta disso. Perfeito, doutor João Marcelo. Oi, doutora Aline. Não, é que o doutor Ítalo falou assim, esse ponto foi abordado pelo fiscal atuante e tinha sido colocado no parecer. É isso que eu ia falar. Esse requisito específico. É isso que eu ia falar. Antes de ter que responder eventual argumento aí trazido pela representação fiscal, o sede de parecer de recurso de ofício, tem que ver se isso é o fundamento da autuação ou não, né? E sendo o fundamento da autuação, necessariamente precisaria ser abordado realmente sob pena de eventual nulidade aí. Mas como fazer isso, doutor Paulo? A gente tira de pauta e devolve para o relator. E aí refaz o relatório? Refaz o voto, refaz, complementa, o que o senhor decidir, sim. Enfim. Como o doutor Ita falou, não precisa necessariamente acolher os argumentos da mas citar, mas né? No mínimo citar, eu acho. Inclusive, como foi através de um voto de relatoria já lançado, com pedido de vista já registrado, eu inclusive penso que no retorno só vai haver a possibilidade de um voto de preferência do próprio relator para complementar esses pontos. Eu acho que não, porque aqui está a fase, aguardando o registro de voto do relator. E aí eu tenho a opção aqui de devolver para o relator. Eu acho que é como como no parecer de vista da representação fiscal, eu acho que o registro anteriormente feito, ele sai. Entendi. Talvez como seja da representação fiscal, não limita, né? Eu acho, mas assim, de qualquer forma, a gente vê no dia do julgamento, do retorno, se não der, a gente faz via voto de preferência para o Dr. João Marcelo. Perfeito. Tá bom? Esse caso realmente ele é dificinho, né? Porque tem trocentos recursos, foi para a Câmara Superior, voltou, e assim, eu quero fazer óbvio, da melhor forma possível, fazer sem nenhum deslize, né? Nenhum erro. Claro.
Sem problemas. É bem importante que todos os fundamentos da autuação, até antes de eventual comentário sobre todos os argumentos da representação fiscal, é importante que todos os fundamentos da autuação sejam abordados. Então, eu estou devolvendo o processo para o relator, doutor João Marcelo, com o nosso compromisso de sempre, de retornar o mais rápido possível, tá bom? Assim, esse eu acho que já volta semana que vem, tá bem claro, né, na cabeça. E a gente já joga para votação, acho que na semana que vem mesmo, São Paulo. Tá bom, então eu devolvo o processo para o relator, e com isso nós encerramos o julgamento do caso Celistic São Paulo Comércio, Importação e Exportação de Eletroeletrônicos. E, consequentemente, finalizamos toda a pauta de hoje. Então, eu encerro a sessão de julgamento para que seja gerada a ata. Ata gerada. Então, eu agradeço a presença de todos, em especial do Dr. Rui, que hoje substitui o Dr. Silag e possibilitou a nossa sessão de julgamento. E declaro encerrada a sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do TIT, do dia 17 de novembro de 2022. Peço, por favor, para o Jailson encerrar a gravação.